Nesse vídeo de hoje nós vamos falar 3 sinais de que o seu problema não é uma hérnia de disco. Meu nome é Michele Pontes, eu sou idealizadora do programa Movimento Vencedor, fisioterapeuta especializada no tratamento de dores, problemas da coluna e articulações de um modo geral. Eu acho muito importante clarear esse ponto aqui hoje, porque existem algumas pessoas que confundem alguns problemas e colocam tudo numa mesma caixa. Há problemas sérios que precisam ser conduzidos de uma maneira muito responsável para que você tenha um desfecho positivo no seu caso. Uma boa reabilitação depende de um diagnóstico correto, de você definir bem do que se trata o problema do paciente. Que tipo de estrutura nós estamos tratando? Que tipo de estrutura está mais comprometida? E uma das coisas mais sérias é nós entendermos qual é o tipo de problema que não é para nós tratarmos e sim para ser encaminhado para um médico tratar. Eu sei que às vezes as pessoas confundem fisioterapeuta com médico, com neurologista, ortopedista, quem que faz o quê. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam perdidas, mas eu vou falar aqui 3 situações que, se for o seu caso, você não deve procurar nem massagista, nem fisioterapeuta, nem farmacêutico. Você deve procurar um médico, porque você precisa de um bom diagnóstico antes de caminhar para conduzir o seu tratamento. O primeiro deles é se você tem dor nas costas, a sua dor nas costas começou após algum acidente, tá? Seja um acidente de carro, seja uma queda, seja um atropelamento, não importa. Se você teve um acidente e a sua dor começou após ele, você precisa descartar situações graves, como por exemplo fraturas na região da sua coluna. Se você não faz isso, e você chega num profissional que vai começar a mexer com você, principalmente certas técnicas que podem até tratar através de manipulações, você está colocando em risco aquelas estruturas, porque às vezes elas precisam de imobilização. Então é muito importante que, se caso você tenha algum sintoma mais sério, percebe que você teve isso depois de certo acidente, procure um médico, faça os exames, descarte primeiro a possibilidade de alguma situação mais séria, só depois você vai fazer a reabilitação, que também é super importante, mas no momento certo, na hora certa, com a indicação certa. O segundo sinal de que o seu problema não é hérnia de disco é que a pessoa tem aquela dor nas costas, acompanhada de um mal-estar generalizado, dores no corpo de um modo geral, astenia, ou seja, uma fraqueza imensa, uma sensação de cansaço, de peso corporal e de desconforto generalizado. Hérnia de disco, ela é um problema mecânico, local, com interface química, mas ela não vai afetar o seu corpo inteiro. Já tive alguns casos de pacientes, por exemplo, que me procuraram e a pessoa tinha diagnóstico de hérnia de disco lombar, mas ela tinha esse quadro todo que eu estou explicando, um quadro geral bem difícil, fraqueza, começou até a emagrecer porque não conseguia dormir, não conseguia comer, começou a afetar a vida dela como um todo. E ela tinha alguns sintomas também acima. Não existe a possibilidade de uma hérnia lombar gerar sintomas em ombro, em dor de cabeça. Não existe. Os sintomas, eles acabam descendo da área comprometida pela hérnia. Então, preste bastante atenção. Se em algum momento você já teve esse diagnóstico de hérnia de disco no passado, e agora desenvolveu todos esses sintomas que eu acabei de citar, fraqueza geral, dor generalizada no seu corpo, o seu problema precisa ser melhor investigado, porque a causa principal não é a sua hérnia de disco. E uma terceira condição
que tem acontecido frequentemente também é quando a dor na coluna, a dor na região das costas, das pernas, ou mesmo braços com irradiação, ela está associada a febre, dor de garganta, dor de cabeça. Nós estamos vivendo uma pandemia e um dos sintomas, um dos locais onde a Covid pode afetar é a coluna. Então, você pode ter aquele sintoma agravado de um problema já conhecido, porém desencadeado por um problema sistêmico, ou seja, isso pode acontecer. Estou citando o exemplo da Covid porque é um problema atual que todos estamos lidando, mas também até mesmo numa gripe, até mesmo numa virose que você tenha, você pode ter um sintoma no seu corpo de maneira generalizada, o que muitas vezes sensibiliza algum local que já estava previamente sensibilizado. Mas não adianta você procurar um fisioterapeuta naquele momento, pois há um problema sistêmico que precisa ser tratado. Às vezes também nós percebemos nesse caso, tanto de febre quanto de dores de maneira geral, associadas a sintomas, por exemplo, de herpes zoster. Algumas pessoas apresentarem sintomas de dores nas costas associado à incidência da herpes zoster, que é um tipo de infecção causada pelo vírus, e você pode ter ali um agravamento de uma dor que já existe, de um problema já pré-existente. Então, imagine, é um composto de problemas que a pessoa está sofrendo naquele momento e precisa de uma condução por um médico, precisa tomar remédio, precisa das condutas adequadas e depois, quando passa o quadro de infecção, quando passa a infecção viral, aí sim vai procurar um tratamento para a questão da coluna, um tratamento para aquela questão que vem na sequência. Isso aqui é um vídeo super importante do que não deve ser visto como um problema de hérnia de disco e confundido, Conscientize-se disso. Saiba o momento de procurar os profissionais adequados para te atender, para te tratar, tá? E tente perceber essas sensações que eu falei, Normalmente a hérnia de disco, ela tem sintomas clássicos, Ela tem ali a raiz do nervo pode estar afetada, pode ter dor ali na perna, pode ter dor na região da coxa, pode ter dor na região do braço, pode ter dor até que vem aqui para frente, Eu costumo às vezes brincar, ou costumo dizer que eu até trato dor no peito, mas eu não trato do coração. Eu até trato tontura, mas eu não trato labirintite. Às vezes tem certos sintomas que podem gerar uma certa confusão, eu entendo, principalmente para o leigo, mas um bom profissional vai saber fazer uma diferenciação de uma maneira muito fácil e muito objetiva. Isso, escolham bem os profissionais que vão te atender e tenha esse cuidado de se informar para que você também possa ajudar, auxiliar, colocando na mesa para o profissional que vai te ajudar todos aqueles sintomas que você tem sentido, a história que tem acontecido com você, se você machucou, se você teve acidente, se você caiu. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender um pouco mais sobre o seu problema e principalmente esse é o tipo de conteúdo que as pessoas precisam ter noção, as pessoas precisam saber. Se você tem alguém que sofre de problema das costas ou que sofre de sintomas que a gente citou aqui hoje e essa pessoa está perdida, encaminhe esse vídeo para essa pessoa que você vai ajudar a pessoa, vai ajudar o canal, vai ajudar a nossa comunidade a crescer e entender mais sobre a saúde do próprio corpo. Então eu fico por aqui, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!